Amigos por carro, sejam muito bem-vindos mais uma vez a um quadro daqueles mais do que especiais com o pessoal da GP Parts. E nós estamos num lugar novo, né, gente? Vocês acabaram de estrear o showroom de vocês aqui, onde vocês mostram grande parte do que vocês têm no catálogo de vocês, né? Ou pelo menos um bom pedaço. Deixar o cliente um pouco açucarado, né? Exato, ó, vocês estão vendo, o negócio está aqui, gente. E noto mais uma vez que eu tenho um encosto da DBS CHR atrás do meu ombro direito. Será uma mensagem subliminar? Com certeza. Precisa só um carro para botar essas rodas. Será que precisa? Mas bom, hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito delicado, muito importante, que são os freios. E para começar explicando para o pessoal como é que funciona o freio, tudo começa quando você aciona o freio no pedal. No pedal vai para o cilindro mestre, e aí distribui o fluido pelas linhas de freio que vão para a pinça, e aí a pinça empurra os pistões das pastilhas contra o disco. Exatamente. Mas sabe que antes da gente começar a gravar, nosso editor, ele estava conversando comigo e falou, poxa, nós vamos falar de freio, vocês vão explicar o que é freio a tambor. Bom, apesar disso não ser o foco do programa, nada melhor do que explicar de onde vem a tecnologia. Basicamente a mesma coisa, com a diferença que no tambor, o acionamento das linhas de freio faz com que as sapatas atuem contra as paredes do tambor e freiem. E não é um sistema nem um pouco eficiente. Ele funciona basicamente igual a uma pinça de freio, com pastilhas e discos, só que ao contrário, de dentro para fora. Ou seja, no tambor, essa parte que você falou é a parte que é fixa ao chassi no carro, enquanto no freio, com o sistema disco, é o disco que é preso no chassi do carro. E o que impede isso tudo de virar um desastre, de você travar suas rodas e, no mínimo, travar os seus pneus e deixá-los quadrados, é o sistema de ABS, certo? Mas bom, vamos por partes? Vamos. Acho que já que a gente começou a falar de freio, vamos começar pelo começo, certo? Linhas de freio, gente. Como é que funciona a linha de freio, afinal de contas? Porque tem aquela desconversa, né? Qual que é o material? Tem gente que mal e mal já começa com aquela história, não, eu já botei linha de aço no carro. Conta pra gente como é que funciona isso, afinal de contas. Por que a linha de borracha? Por que existe a linha de aço? Qual que é a diferença de uma, de outra? Por que uma é melhor? Por que outra é pior? Bom, basicamente, as linhas de freio, ou Aero Keeps, em carros padrão, eles são montados de borracha, ou plástico, enfim, dependendo do material. Por quê? Tem um custo muito baixo e geralmente para carros de rua, carro da sua esposa, carro da tua mãe, do teu pai, que não vai usar igual a gente usa, não tem necessidade de colocar uma malha de aço, que é um componente um pouco mais caro. Agora, por que se faz o upgrade para aerokit de malha de aço? O fluido ele está se movimentando do cilindro mestre até a pinça, e na pinça, com a fricção, o fluido se esquenta. Esse aumento da temperatura muitas vezes faz com que a borracha se dilate. É como se pegasse a ideia de um copo de água que você ferve, a água começa a se mexer, a borracha não tem a resistência a essa dilatação. Exato. Muitas vezes o que acontece é, se o freio está quente, você freia muitas vezes, com um aerokip de borracha, você começa a pisar, ter que fazer mais força no pedal para frear a mesma coisa. Por quê? A pressão não está sendo enviada para a pinça, para os pistões da pinça, ela está sendo dilatada no aerokip. E não é o que acontece com a malha de aço, que ela tem uma dilatação mínima e toda a pressão da linha de freio é jogada para a pinça. Ou seja, para quem já teve a doce experiência de sentir um freio, um pedal de freio encostado na assoalho do carro num dia de calor, num track day, o começo para você não ter esse tipo de problema é a linha de aço. Mas a linha de aço é só um pedaço dessa história, certo? Porque tem um fluido. As mais modernas hoje, inclusive, elas são revestidas com teflon por dentro. Para a resposta do pedal ao freio ser mais rápida. E mesmo o fluido tem aquelas diferentes qualificações, não é, Gustavo? Como é que funciona isso? Você tem DOT 4, DOT 4.1, DOT 5. Assim, na realidade, o DOT é um padrão americano que foi criado, que é Department of Transit. Perigo. Então a sigla do DOT ele tem milhares de características para você enquadrar no 4, 4.1, 5, 5.1. Nem sempre esses 5 ou 250 vai ser melhor para quem vai para a pista ou para quem está buscando uma performance no fluido de freio. A característica que eleva esse 5, 5.2, 5.1 é porque ele não congela na Sibéria a menos 60, ele fica há 17 anos sem trocar, sem criar água dentro. São várias características que para um carro
de linha que você vai usar 4, 5 anos, não quer ter dor de cabeça com o fluido, é importante. Agora, para você que vai para a pista e busca performance, não significa nada se é 4, se é 5, isso não mede a característica de performance do fluido. Por exemplo, este fluido que temos aqui, que é o Brembo HTC64T, é o mesmo fluido que usa na Fórmula 1. Entendi. Ele não é simples, porque ele não tem um monte de características que ele necessitaria para chegar a 5. Ele é um DOT 4. Ah, mas então ele é ruim? O ponto de ebulição dele é 335 graus. Sendo que o ponto de ebulição de um DOT 4, geralmente, um DOT 5, é 260, 270. Não, mas essa é uma coisa, porque eu, pelo menos, sempre achei que DOT quanto maior, melhor. Isso, exatamente. As pessoas vão falando, mas é DOT quanto? As características do DOT não são desenvolvidas para a pista. Então, esse é um fluido que ele vai a 335 graus de ponto de ebulição, só que ele é um fluido que, pela característica dele de poder esquentar muito e esfriar muito, ele acaba absorvendo um pouco de água dentro dele. Então, é um fluido que a cada 3, 4, 5 track days, o ideal é você trocar. Entendi. E aí não é um fluido que atinge 2 anos sem troca, 3 anos sem troca. Mas a ideia, quando você vai para a pista, é você ter o máximo de performance. Você quer que ele freie, não esquente e não defende, né? não entre em ebulição. Então essas características dos outros fluidos que são 5, 5.1, ele não atinge. Mas também ele não está indo atrás disso daí. E outra grande característica deste fluido que supera qualquer outro é que ele tem na composição dele, eles conseguiram fazer, ele é um fluido de baixa compressibilidade. Ou seja, por mais que você esquente ele, as moléculas estando muito quentes, num ângulo, você não diminui o espaço dele. Ou seja, e isso você tem aqui. Se eu quiser botar no meu carro para ir para a pista, eu posso falar com a GP Parts que tem esse fluido aqui. Exatamente. Então, você nunca vai ter aquele pedal borrachudo. Por quê? Porque o fluido vai chegar inteiro na pinça. Eu só estou entendendo também uma coisa, a combinação de uma linha de aço com baita fluido de freio também vai se traduzir num pedal de freio que você tem mais sensibilidade de movimento e mais firme. Pedal mais firme, sem ter que fazer um upgrade de freio. Ou seja, é um primeiro passo bacana para você ir para uma pista sem pensar, porque a gente vai chegar num ponto lá na frente que existe alguns mitos sobre freio, tipo, mas a gente vai chegar lá. Mas isso, Corner, não é só aplicável em pista, tá? Muitas vezes na estrada, dependendo do carro, de como você anda, você vai começar a sentir um pouco o pedal de freio. É verdade, eu concordo com você. Já tive experiência em dias muito quentes e eu já vi o pedal ficar um pouquinho mais borrachudo, aí você apoia mais no motor. Mas bom, seguindo adiante, já que a gente partiu do começo, chegando lá na pinça de freio, que é o local onde as pastilhas estão colocadas, certo? E você tem essencialmente os pistões que são o responsável por movimentar as pastilhas quanto disso, certo? A pinça padrão, digamos assim, ela tem um pistão e uma parte móvel. O pistão vai para frente e encosta a parte interna da pastilha no disco. Com essa pressão da parte interna, a parte móvel vem para trás e encosta o outro lado. Ela puxa, exatamente. A pastilha agarra o disco e faz com que pare. As pinças voltadas para performance, elas têm mais pistões separados que encostam direto na pastilha. Você vai conseguir ter uma sensibilidade maior, porque a área do pistão vai ser maior, e você vai ter mais pistões encostando na pastilha. Ou seja, você vai ter mais firmeza e você vai conseguir dissipar mais o calor. Por exemplo, já na linha Brembo, para qualquer kit dianteiro, já começa com 4 pistões. Não existe menos que isso. Então a pessoa pergunta às vezes assim, não, mas se eu colocar o kit melhora quanto? Você sai de 2 para 8 pistões. Então quanto você melhora? 8 vezes, no mínimo. Com diâmetros diferentes de pistão, o sistema interno do pistão ele é muito mais eficiente, então ele cola a pastilha, ele retorna mais rápido. Por exemplo, você está num dia muito quente, você está no track day, quando você tira o pé do freio num carro normal, às vezes as pastilhas começam a demorar um pouco para voltar. Por causa da temperatura. Então, 1, 2, 3, 4 décimos, depois você tirou o pé do freio, você continua com a pastilha colada ainda. Ela demora ainda para voltar. Aqui o retorno é imediato.
Entendi, ou seja, equipamento de ponta é nessa linha mesmo, entendeu? Não, tá bem claro. Agora, uma coisa curiosa, né? Porque muita gente pergunta porque você vê uma certa divergência sobre a localização das pinças de freio em diferentes carros. O ideal nas aplicações mais esportivas é que as pinças sempre estejam o mais próximo possível do centro de gravidade do carro, certo? Exato. Só que não é só isso. Muitas vezes a pinça colocada na parte de trás da roda facilita a refrigeração de pastilha e da pinça. Outros carros de performance usam a pinça colocada na parte da frente da roda. Eles têm dutos de ar Que alimenta justamente ali. Exato. A pinça jogada para frente da roda auxilia o carro a fazer a curva. Por quê? Você joga um pouco de peso para frente. Em última instância, vai muito do design do projeto, da configuração do carro específico, mas via de regra, a regra sempre tente achar o centro, mais próximo do centro, mas não é uma lei universal. Mas bom, seguindo a gente temos as pastilhas. A pastilha eu sei que é um emaranhado de materiais, de composições, uma evolução fenomenal, e talvez assim, cada pastilha vai se adequar. Eu acho que na hora de calibrar o que vai entrar no seu sistema de freio, você tem que olhar antes para pinça, para pistão e para o disco. Então eu acho que o grande papel nessa história toda é falarmos de disco, certo? Porque a gente sempre ouve falar de três coisas, né? O que é disco flutuante? O que é disco ventilado? O que é disco esnotado? O que é disco perfurado? E estudando para essa pauta aqui tem algumas diferenças de conceito aí. E a nova moda não tem como pôr de carbono? Ah, sensacional! Que é barato, inclusive. Só explicando, gente, carbono, disco de freio de carbono é só usado em competição. Ele trabalha numa temperatura de 600 a 1200 graus de temperatura. Ah, mas se eu sair com ele então frio não freia? Não, ele trava. É por isso que quando vocês assistem a Fórmula 1 no domingo de manhã e ouve o rádio falar assim para os pilotos, mantenha os freios aquecidos, às vezes quando dá um safety car ou na volta de apresentação, por que é tão importante? Porque na primeira freada depois da largada, se o freio não tiver de 600 a 1200 graus, vai travar a roda dianteira. O que você vê hoje em dia em Porsche, em Ferrari, em Lamborghini, chama carbocerâmico. Isso foi uma tecnologia desenvolvida com o freio utilizado em aviões que pousavam em porta-avião. Por quê? Eles vinham muito frios e mesmo com a utilização do gancho, eles precisavam parar muito rápido e utilizam freio. Então o que eles adicionaram? Na composição do carbono foi adicionado silício, então você tem um disco que aquece um pouco mais rápido e também freia frio. Entendi. Ah, bom, então tá explicado. Quando você for sair com a sua Porsche de manhã, você conseguir frear, mas quando você estiver na pista com ela no pau, que o freio estiver a 600 graus, vai frear também. Entendi. Bom, e tem uma grande vantagem de você usar um conjunto de freio que seja de carbocerâmica, que primeiro é justamente a resistência térmica e o segundo, que a gente ainda não tocou nesse ponto, mas os freios são uma parte muito importante, os discos em especial, da massa rodante do carro, Sim, certo? alivia muito peso. E o material clássico dos freios de carro sempre foi o aço. E eles Isso. vão evoluindo para materiais mais eficientes e tudo mais, até que chegamos no ápice dessa tecnologia para a rua, que é a carbocerâmica. Isso. Ele é naturalmente, se não me engano, até 5 a 6 vezes mais leve do que um correspondente de aço, certo? Mas bom, em termos de conceito, disco flutuante, gente, o que é um disco flutuante, afinal de contas? Basicamente, o disco flutuante é o que a gente tem aqui na frente. Ele tem um hub, que é como se fosse um cubo, que é parafusado na pista do disco, porque o disco, uma peça só, quando você freia, com a fricção aumenta a temperatura. Se você tem toda a estrutura de metal, tudo vai se esquentar. Se tudo se esquenta rápido, tudo vai demorar para se esfriar. Entendi. E com isso, o disco de metal com o de metal, de aço, ele acaba se deformando. Ele se deforma para dentro e não para cima. Não o que acontece com o disco duas peças. Porque o hub é a parte fria. Entendi. E a pista do disco é a parte quente. Quando esquenta muito pouco o hub, mas muito a pista. Então o que acontece? Ele não se movimenta a pista. Ela só vai aumentar. E ela esfria muito mais rápido. Então, é isso que é o disco flutuante. É.
E bom, seguindo adiante nos conceitos, disco ventilado, afinal de contas. O disco ventilado, que eu entendo, é porque existem meio que como se fossem dois pratos de disco, e no meio deles você teria os dutos de ventilação, que até que, já que estamos aqui falando de Brembo em especial, a Brembo tem uma tecnologia patenteada recentemente com relação ao design desses dutos de ventilação que facilita o escoamento de calor, que são os famosos pilares, certo? Mas aí, já que a gente falou de ventilação, aí começa aquela velha conversa, porque a gente sempre olha para um disco de performance e a gente está acostumado a ver dois elementos muito frequentes nele. O primeiro são as ranhuras e a segunda coisa são os furos. Qual que é a função disso, afinal de contas? As pessoas têm um conceito que os furos do disco servem para ventilar. Para esfriar o disco. Para esfriar o disco? Sim. Não é. Esses furos, eles foram criados no início, porque as pastilhas produziam gases. E aí, os furos, no movimento de rotação, eles chupavam os gases e deixavam sempre a pastilha em contato com os discos. Mais para frente, ela acaba chupando o pó da pastilha. Então você tem sempre a área de contato entre a pastilha e o disco limpa. Só que com o passar do tempo, por melhor que seja o aço, por melhor que seja o estudo feito em cima dos pontos de furação, que não é com furadeira em casa, né, que faz esses tipos de furo, notou que os discos começam a ter mini trinca entre um furo e outro. Sim. Isso acontece porque você, fazendo furo, você tira material. Tirando material, você pensa, ele vai esfriar mais rápido. Não, mas pelo contrário. O furo, ele vai ficar numa temperatura X. O disco vai estar numa temperatura 10x. Ou seja, essa mudança de temperatura dentro do material, entre o furo e o disco, acaba causando as microfissuras. E aí entra muito naquela história que muita gente fala assim, não, porque justamente no caso até dos eslotados, tal, que tem a questão de manter sempre a superfície da pastilha mais limpa e de também facilitar o atrito, ou seja, porque já que há uma divergência você cria mais atrito, na realidade tem muita gente que fala que existe um problema na medida também que você perde a área de atuação do disco. O disco fica com uma área menor. E aí o que acontece? Quando você cria essas microfissuras, tem muitos donos de carro que têm discos perfurados de fábrica, acabam vendo micro rachaduras e já começam um pouco a se assustar. Não, ele não vai rachar. Ele só tem um problema de rachar quando ele atravessa a parede do disco. Quer dizer, se a rachadura emendar e atravessar a parede, você vê que rachou do outro lado. Aí sim, você tem que tomar cuidado e trocar o disco, que ele pode quebrar. Mas essas micro rachaduras acabam deixando o consumidor um pouco reticente. Tipo, comprei um freio agora e já está aparecendo rachadura. Então será que é bom? Não é, mas é uma característica dele. Por isso que a gente recomenda que quem vai para a pista use disco eslotado. Se não necessariamente, se eu comprei meu carro, quero andar em pista, a primeira coisa que eu faço é, vou socar um kitzão da Brembo ali, 330mm na frente, pista de 6 pistões. Isso não necessariamente é uma coisa positiva, certo? Depende muito do conjunto que você tem no carro. Seu carro saiu de fábrica com aquele freio, é porque ele está dimensionado para andar com aquela potência, naquele peso, com aquele freio. Agora, a gente vê muito, compra o kit de 400mm com 8 pistões. A gente não pode esquecer que esse kit tem um peso. E como você explicou, é massa rodante. O disco sendo muito grande, ele tem muito peso. Então você botasse uma roda pesadíssima. Exato. Ele vai ser difícil, vai ser difícil acelerar e difícil de frear também. Ou seja, o freio vai ser gigante, mas ele vai fazer mais força para frear. Ou seja, vai dar na mesma. Ou seja, o segredo aqui, a palavra de ordem é: seja sensato. Descubra o que é dinamicamente aceitável para o conjunto do seu carro. O segundo ponto é: freios melhores duram mais. Em outras palavras, tipo, se eu botei um freião ali que é o KO para frear, tô sossegado, nunca mais vou ter que me preocupar com o freio do meu carro. Não é bem assim, certo? Não. Aí depende. Aí depende pelo seguinte, porque se você põe por exemplo, se você tem vamos supor um Golf GTI e você pôs lá 400 cavalos no carro, o freio original
como é tudo subdimensionado para aquela potência, ou seja, ele tem um pistão, um disco pequeno, pastilha ruim, o malha de aço, a linha de freio de borracha. Abraço para você, Volkswagen. Você É o processo. vai acontecer o quê? Você vai ficar muito mais tempo freando para conseguir parar o carro na velocidade que você está. Consequentemente, você aquece mais o sistema, fica com mais tempo a pastilha causando frição sobre o disco, você tem um desgaste maior do disco e um desgaste maior da pastilha. A hora que você põe um sistema maior, no caso de um Brembo de 355 mm com 6 pistões, a hora que você está na mesma velocidade que você pisa no freio, você tem a sua atuação de 12 pistões na dianteira, um disco maior, com aço carbono na produção daquele disco, 2 peças com malha de aço, ou seja, a transmissão do fluido é direto para a pinça, sem dilatação. O tempo que esse disco vai ficar em contato com a pastilha é muito menor. Então, se você freou 8 segundos para parar, nesse vai frear 3. 3 tirou o pé, você não está mais Mas freando. o ponto que eu quero deixar claro é que mesmo que você bote um sistema desse no seu carro, muitas dependendo do teu uso, inclusive você pode desgastar o conjunto da mesma maneira e você vai ter que fazer reposição como se fosse um freio original. Sim. E bom, e por último, aquela velha história que eu tô vendo acontecer de monte por aí. Se eu quiser botar uma capa de freio no meu freio, Gustavo. Olha, capa de freio, Córnio, você tem que ir na PB Kids, tira esse negócio de capa de freio da cabeça, compra a capa do Batman ou do Super-Homem. Pronto, é a Porque a capa. Brembo produz freio, ela não produz capa. Entendeu? Seria a mesma coisa que você ir para uma prova de atletismo e desenhar o símbolo da Nike e correr descalço, entendeu? Ou seja, você tem um símbolo no seu pé, só que você não tem nada ali para te amortecer o impacto. E você está pondo uma capa que é chinês, vagabundo, aquece a pinça, prejudica o sistema e não é Brembo. Ou seja, o recado tá dado, né, gente? Ou seja, não comprem, porque se você não pode comprar um kit Brembo, deixa o original. Ou seja, você que tá aí pensando em ligar pra GP Parts pra comprar sua Capa, capa de não. freio, não vai rolar dessa vez. Aí você faz o seguinte, liga para os advogados da Brembo que eles vão adorar atender você. Eles vão adorar. Essas capas estão sendo recolhidas no mundo inteiro por ações. E já que, tá mais do que latente a mensagem Brembo aqui nesse programa, nada melhor do que a gente contar um pouco pro pessoal da história da Brembo, porque acho que, se não me engano, é a fabricante de freios, de sistema de freio mais tradicional da história, certo? Começou lá em 1961, com uma oficina independente que consertava freios. Em 1964 eles surgem com os freios a disco. Não sei se foi exatamente a criação deles, mas eu sei que foi o momento em que Brembo se tornou renomada mundialmente. Porque ela começou a produzir disco para reposição de carros que antigamente só vinham da Inglaterra. Só a Inglaterra produzia disco de reposição para os carros de rua. E em 1964 o italiano começou resolveu. a falar, vai, eles também fazem, eu também vou fazer. E o pedigree de corrida da Brembo começa em 1975, quando um tal de um Enzo Ferrari, Leone William Piron, pegou o telefone e falou para Brembo desenvolver os freios do Fórmula 1. E aí seguiu-se adiante, ela abriu a porteira, entrou um monte de categoria de automobilismo utilizando o freio Brembo, que se tornou basicamente o benchmark mundial de freio de competição, certo? Fórmula Indy, Fórmula 1, DTM, Mundial de Endurance, Fórmula 3. Onde você pensar que tem competição, você tem certeza que tem um freio. Agora, Brembo é muito mais do que só corrida, né? Porque o próprio embrião do negócio foi na rua. E acho que o que acontece foi em 1980, né? Que eles resolveram ter essa tecnologia das pinças, um material de alumínio que era muito mais leve, que atendeu a muitos requisitos de muitos montadores e se tornou um padrão. Foi quando Porsche, BMW, Mercedes, Dodge, entre outras, acabaram adotando o sistema de freio Brembo como o equipamento original dos carros, certo? Eles mandam o projeto do carro para a Brembo e dizem o que usa de freio nesse carro. Então a Brembo projeta o sistema e devolve para eles quando o sistema é esse, a pinça que a gente indica é esse, o disco tamanho é esse, é isso que vai funcionar. E o que vocês têm para fornecer sobre Brembo? A Brembo desenvolveu uma tecnologia, um tipo de pastilha com componentes específicos que se chama High Performance, é a HP2000. É específica para você utilizar na rua, em baixas temperaturas, como a gente explicou, e utilizar na pista. Ela não vai vitrificar tão fácil quanto
A denitrificação, o que é basicamente? O material se queima e cria uma película, impede que ela crie fricção com o disco e no freio. Então essa pastilha HP2000 ela pode ser tanto utilizada em baixas temperaturas na rua, quanto em altíssimas temperaturas na pista. E é um ótimo custo-benefício para o primeiro upgrade de freio, junto de um aerokeep, de um fluido de freio. O Big Brake é esse modelo com a pinça vermelha. Esse display que está aqui é um 405mm por 34 com 6 pistões. Geralmente é o kit que a gente faz upgrade de Audi Q7 ou de Porsche Cayenne. A Brembo disponibiliza diversos, tem mais de 1.100 aplicações. O interessante é, mas esse kit serve no meu carro? Não, a Brembo não faz nenhum kit que adapta ao carro, o kit é para o carro. Entendi. Então se eu quero ter um kit para uma M3, mas se eu vender M3 e comprar uma M5, serve? Não serve. Mas na hora da instalação é super simples, porque é tudo feito para aquele carro que ele comprou. Entendi. Isso é muito interessante. Aí ele começa com 4 pistões e começa com um disco de 328. E aí vai subindo até disco de 405 e até kit de 6 pistões. Em alguns casos, agora A pinça nova nova que a Brembo lançou, de pinça de 8 pistões para SUV, para carros mais pesados. Tudo isso aqui é peça para reposição, que você tem aqui em estoque. Então eu estou vendo aqui um disco perfurado. Tem 2 eslotados, aquele é eslotado, E aquela tampinha de privada feia ali, que parece que Aquela- está queimada. o famoso disco de carbono. Aquele ali é um disco de Fórmula 1. Ó, pega o peso, vê o peso dos dois. Nossa. Isso é um disco de competição, era usado na Copa Linha. Esse tem 300mm. Isso aqui é hipertrofia. Isso aqui é. Caralho, velho. Desculpa o palavrão, não dá pra segurar isso com uma mão, não. Caramba. Vamos fazer melhor? Quer ver o peso de verdade Vamos. de cada um? Pesa 5,9 quilos. O disco de carbono, 1,3 kg. É super leve. E muito mais durável, se comparado um e o outro. Bom, em termos disso também tem uma questão de preço, né? Esse aqui provavelmente é muito mais caro do que aquele bonitão ali. Né? Muito. Interessante. E aí tem os diversos slots que a Brembo foi criando com o tempo, né? Tem um ventilado liso, né? Ventilado liso, Depois tem um slotado Type 1 e o último é esse aqui que é o Type 3. que é o mais que é o- indicado, que é o mais utilizado. moderno. Outra coisa interessante de mencionar, Corley, os dutos, além da diferença interna, que eles foram evoluindo, tem uma diferença às vezes de quantidade de dutos por disco. Então tem disco de 48 dutos, disco de 72 dutos. Esse slot, o limite de uso dele é quando sumir as ranhuras, está na hora de trocar. Quanto que sai mais ou menos um joguinho de Brembo desse, um disco desse aqui? Um kit de Big Break? Kits entre 7,5 e 8 mil reais, até kits de 80 mil reais, como são os discos de carbocerâmica, a substituição de Porsche, M1, M3, Lamborghini, upgrade para esses carros. Pastilha, disco, pinça, cavalete, aerokeep, tudo isso no É o kit. pacote da felicidade completa. Ah, O importante é, para o pessoal que está assistindo o programa, seja proprietário de veículo que usa equipamento Brembo original, seja o pessoal que está interessado em dar um upgrade no conjunto original, ou até mesmo o pessoal que é distribuidor aí em outras regiões do Brasil e que Precisa. quer oferecer isso para os Com certeza. e consumidores deles. se a gente não tiver aqui a pastilha, o kit, o disco, o contato é direto, é super fácil da gente trazer, rápido. Outra Esse é o problema. outra coisa que vale a pena falar, Corno, é o seguinte: o pessoal toma muito cuidado com um kit Brembo vendido em Mercado Livre, eBay, esses sites, porque a Brembo está sofrendo um grave problema de falsificação. Inclusive, nesses kits Big Brakes, eles Cagado. são adicionados uns cartões de segurança que você, quando recebe, raspa o cartão, digita o código no próprio site da Brembo para saber se você está comprando um kit original Brembo. Porque é muito fácil você pegar uma pinça vermelha, pintar e colar um adesivo Brembo e vender por 1/5 do preço. E aí as pessoas olharam e falaram, mas por que na GP Parts custa 10 e eu achei por 4? Porque você não está comprando Brembo.
Entendi? Ou seja, tudo que as pessoas quiserem de Brembo aqui no Brasil é para falar com a GP Parts, porque vocês têm acesso à linha completa. A pessoa de produto. pode, a gente faz até questão, entra no site da Brembo, www.brembo.com, vai lá, Performance ou Racing, procura lá South America, Brasil, vai lá, só GP Parts no Brasil é distribuidora oficial Brembo, Performance e Racing. Ou seja, gente, eu acho que mais exaustivo, mais detalhado do que isso, não tem como ser, certo? Tudo que vocês queriam saber sobre freio e em especial sobre Brembo, é aqui com a GP Parts, os contatos deles estão aí, deixa as perguntas, Faltou alguma dúvidas. coisa, pode a gente escrever, responde. a gente Um responde. dia a gente vai ter que pegar todos os vídeos que a gente está gravando com vocês e gravar um vídeo só de perguntas e respostas. Tá bom, vamos Eu tenho fazer. certeza que vai ser 1h30 mais ou menos Com de certeza. programa, do jeito que o povo gosta. Bom, gente, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.